13h mais 7 minutos, é o início do Jornal da Tarde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos que informam este jornal. O Primeiro-Ministro apresenta ao Parlamento o programa do Governo. O MPD considera que o documento apresenta contradições. O PSV declara apoio incondicional e o CID considera que faltam elementos relevantes no documento. O juiz de direito confirma que vai apresentar candidatura para as presidenciais de novembro próximo. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau se juntam a 7 parceiros para reduzir o lixo marinho. Em Cabo Verde, a Haddad irá gerir o projeto local orçado em mais de 52 mil contos. O presidente norte-americano volta a pôr em causa a integridade do sistema eleitoral norte-americano, acusando a China de interferir nas eleições de 2020. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, boa tarde. O Primeiro-Ministro Francisco Carvalho apresentou hoje o programa do Governo ao Parlamento. O documento apresenta as linhas de ação governativa para os próximos 5 anos, assentando, segundo Francisco Carvalho, em setores estratégicos para o desenvolvimento do país. E ali está-se turismo, onde Cabo Verde também ser cada vez mais transformado num destino de referência, com medidas e concreto. Diversificação de oferta turística, desenvolvimento territorial equilibrado, infraestruturas e conectividade, formação e qualificação profissional, sustentabilidade ambiental, promoção internacional de destino Cabo Verde. Nessa nova agenda econômica, a agricultura também ocupa um lugar central. Ideia, meta, foco é produzir mais, valoriza território e reforça segurança alimentar. No domínio da educação, o pré-escolar, o básico e o secundário terão uma atenção especial, promete Francisco Carvalho, reiterando que o ensino superior público será gratuito. Universaliza acesso à educação pré-escolar de qualidade, integrando plenamente no sistema formal de educação em parceria com câmaras municipais. Reforça a qualidade do ensino básico e secundário, atualizando currículos com enfoque em competências digitais, pensamento crítico, resolução de problemas e aprendizagem ativa. Promove inclusão educativa, garantindo apoio especializado a alunos com necessidades educativas especiais e provenientes de contextos socioeconômicos vulneráveis. Ensino superior dentro de essa aposta de educação para todos, notaria firma promoção de ensino superior gratuito nas universidades públicas. O acesso aos cuidados de saúde também vai ser gratuito e os cabo-verdianos vão poder ter habitação própria com mais facilidades, anunciou o Primeiro-Ministro, garantindo emprego para todos e empenho do Governo na erradicação da pobreza extrema. Saúde, ele é fundamental dentro de essa governação de Cabo Verde para todos. Notaria firma, acesso gratuito a cuidados de saúde. Habitação para todos deve ser também uma grande aposta, de maneira a ter um território mais equilibrado e inclusivo. Aposta no emprego. Já no FLEL, não está continua a FLEL. Maior projeto social de qualquer sociedade é emprego. Emprego para todo alguém. Nós sabemos combater pobreza, nós sabemos erradica a pobreza extrema na Cabo Verde. No capítulo da cultura, o Primeiro-Ministro destaca que o setor terá um programa especial com uma forte valorização das componentes turismo e diáspora. Dentro dessa nova agenda, cultura surge também como uma prioridade. Valorização e promoção das expressões culturais. Proteção e valorização do património. Infraestruturas e equipamentos culturais também merecem nossa atenção. Atenção especial a indústrias culturais e criativas. Atenção particular à cultura, turismo e diáspora. Após a intervenção do Primeiro-Ministro, o grupo parlamentar do MPD considerou que o programa do Governo apresenta contradições, carece de prioridades claras e não explica como serão financiadas as medidas anunciadas. Posição manifestada pelo líder da bancada parlamentar do MPD, Luís Carlos Silva, na intervenção durante a apresentação do programa do Governo e a votação da moção de confiança no Parlamento, conforme Adina Almeida. Durante o debate parlamentar, o líder da bancada do MPD assegurou que o partido fará uma oposição firme e centrada no interesse nacional, rejeitando uma postura de bloqueio ao Executivo. Não desejamos o insucesso do governo, porque isso significaria desejar
o insucesso do nosso país. Mas também não confundiremos sentido de Estado com complacência, nem responsabilidade com silêncio. O Parlamento existe para fiscalizar, escrutinar e para exigir contas. É exatamente isso que vamos fazer. Na análise ao documento, Luís Carlos Silva afirma que o programa é estranho e que não apresenta uma hierarquia de prioridades. Estranho porque parece querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo é estratégico, tudo é prioritário, tudo é urgente. Deixa a sensação de que não se conhece o caminho que se pretende caminhar. Um programa do governo deve mostrar ao país o caminho que vamos procurar durante o mandato. O que será feito primeiro, preferencialmente nos primeiros 100 dias. Aquilo que será depois e aquilo que legitimamente terá de esperar. Outra característica que salta à vista, realça, são as contradições. Quer reduzir a dimensão do Estado, mas anuncia novas estruturas administrativas. Quer reduzir custos, mas aumenta despesas permanentes. Quer baixar impostos, mas multiplica gratuitidades. Quer reduzir a dívida pública, mas cria novos compromissos permanentes. Quer colocar o setor privado no centro da economia, mas volta a atribuir papel central ao Estado. Afinal, qual é verdadeiramente o modelo de governação que se pretende seguir? Luís Carlos Silva alerta também para os riscos que, na sua perspectiva, o documento representa para a sustentabilidade das finanças públicas. Um governo transparente estabelece metas, define indicadores, assume calendários, quantifica resultados, indica custos e explica fontes de financiamento. Constrói mecanismos de accountability. Permite que amanhã os cidadãos possam, com objetividade, fazer uma simples pergunta: cumpriu ou não cumpriu? E neste particular, o programa do governo faz exatamente o contrário. Foge às metas, evita indicadores, não calendariza, não quantifica, não estima custo e não identifica fontes de financiamento. É precisamente por isso que o Grupo Parlamentar do MPD olha para este programa com enorme preocupação. Na reta final da intervenção, o líder parlamentar abordou a situação judicial do primeiro-ministro, defendendo que a confiança nas instituições deve ser preservada. Pela primeira vez na nossa democracia, Cabo Verde tem um primeiro-ministro que exerce funções sob acusação formal do Ministério Público por alegados crimes praticados precisamente no exercício de funções públicas, precisamente no exercício de funções políticas. Não cabe ao Parlamento substituir os tribunais, não cabe ao Parlamento condenar ninguém, mas também não cabe ao Parlamento fingir que nada aconteceu. O grupo parlamentar do MPD garante que vai acompanhar de perto a execução do programa de governo, prometendo reconhecer as medidas que beneficiem o país e contestar aquelas que considere prejudiciais ao futuro de Cabo Verde. E o grupo parlamentar do PSV declarou apoio incondicional ao programa do governo apresentado por Francisco Carvalho e promete transformar compromissos em resultados. A líder do grupo parlamentar do PSV, Carla Lima, entrou em defesa do primeiro-ministro Francisco Carvalho, acusando a oposição do MPD de tentar utilizar processos judiciais como arma para reverter a derrota sofrida nas urnas do dia 17 de maio. Amilu Rodrigues acompanhou e tem uns detalhes. Para Carla Lima, a postura do MPD é uma perseguição política sem precedentes. A líder parlamentar do PSV pediu mais responsabilidade e respeito pelo papel que os resultados das eleições ditaram a cada sujeito parlamentar. Sobre o programa do governo, diz é um programa para gerir o país com foco em reformas estruturais que preparem Cabo Verde para as próximas décadas. Carla Lima rebate assim às críticas da oposição de que o documento peca por ser demasiado genérico. Este é um documento orientador da ação governativa para um mandato de 5 anos. Não é um plano diário de atividades. Não deve conter ficha financeira de cada medida e o calendário detalhado de implementação de cada política. Esses elementos serão densificados nos orçamentos do Estado, nos instrumentos nacionais de planeamento, nos programas setoriais, nos planos de investimento e nas iniciativas legislativas que o Governo apresentará
ao longo do mandato. O apoio a Francisco Carvalho não é apenas ideológico, é também pelo programa apresentado pelo Primeiro-Ministro deixar claro o rumo económico que o governo pretende imprimir no país, respondendo à crise e à necessidade de atração de capital. Temos uma nova agenda económica que não preconiza apenas o crescimento, porque nós queremos o desenvolvimento. Nós iremos, sim, produzir riqueza antes de fazer a sua redistribuição. O programa reconhece o setor privado como motor da atividade económica e atribui ao Estado a responsabilidade de criar um ambiente fiscal mais previsível, facilitar o investimento, melhorar o acesso ao financiamento, apoiar as micro, pequenas e médias empresas e reduzir os obstáculos burocráticos. O foco do mandato estará também no cumprimento de metas sociais e urgentes para as famílias, como reduzir a pobreza e melhorar os serviços públicos. Temos ainda um eixo muito importante que é o desenvolvimento humano e a inclusão social. Melhorar os investimentos na educação, na saúde, na habitação, na proteção social, compromissos concretos, proteção das crianças e das famílias vulneráveis, combater a pobreza energética, aumentar o salário mínimo, autonomia, rendimento, emprego e capacidade para cada pessoa conduzir a sua própria vida. O PSV recusou o que chama de cenários de instabilidade artificial criados fora do Parlamento e declarou total confiança no Primeiro-Ministro e no programa de governo. Pode contar com um grupo parlamentar do PSV coeso, responsável e comprometido com a execução deste programa. Daqui a 5 anos, nós queremos ser avaliados pelos cabo-verdianos, não pelo que apresentamos hoje, mas pelas oportunidades que criamos, pelos resultados que conseguimos e pelo país que nós vamos conseguir transformar. PSV expressa apoio total ao programa do governo. O documento considera a líder parlamentar, define as prioridades para os próximos 5 anos e respeita a escolha feita pelos cabo-verdianos nas eleições de maio. Aos olhos dos deputados da UCID, apesar de ambicioso, o programa do governo do PSV peca por falta de elementos que permitam aos cidadãos aferirem a sua execuibilidade financeira e também temporal. Questões que o líder do grupo político, João Santos Luís, espera ter esclarecimentos ao longo desta sessão parlamentar, iniciada esta manhã, para apresentação e apreciação parlamentar do documento e que o José Pedro Santos pôde acompanhar. O programa do governo da 11ª legislatura é interpretado pelos deputados da UCID como um manifesto ambicioso e exaustivo das situações do país que carecem de respostas estruturadas e imediatas. Uma leitura que João Santos Luís garante formulada segundo os princípios democráticos e de compromisso com o mandato que os democratas cristãos receberam do povo para fiscalizar a governação do país. Encontramos um documento politicamente ambicioso que identifica muitos dos problemas que afligem o país e apresenta uma visão de transformação de diversos setores. Contudo, um programa de governo não pode ser apenas um catálogo de boas intenções. Deve ser, acima de tudo, um instrumento de governação credível, execuível e financeiramente sustentável. Ao longo das suas 119 páginas, encontramos dezenas de promessas, novas políticas, novos programas, novos fundos, novos investimentos e novas prestações sociais. Mas encontramos muito menos respostas para 3 perguntas fundamentais: quanto custa, como será financiado e quando será concretizado. Um programa que reconhece os eleitos nacionais da terceira força parlamentar, faz assunção das promessas da campanha eleitoral feitas pelo partido vencedor e dos desafios que o país tem pela frente, mas falha por ser omisso nas métricas de orçamentação das propostas governativas e dos prazos de execução, elementos necessários para que o cidadão possa fazer juízo do cumprimento dos compromissos assumidos pelo Executivo Nacional. O programa fala frequentemente em promover, reforçar, criar, incentivar e implementar. Porém, raramente estabelece prioridades claras, metas quantificadas, calendários de execução ou indicadores que permitem aos cabo-verdianos avaliar ao longo da legislatura se aquilo que hoje é prometido será efetivamente cumprido.
Governar exige escolhas, exige definição de prioridades, exige dizer ao país o que será feito primeiro, com que recursos e em que prazo. E precisamente aí que entendemos residir a principal fragilidade deste programa. As políticas macroeconómicas e a estabilidade financeira do país são aspectos que os democratas cristãos prometem uma atenção particular, mas esperam que a proteção socioeconómica das famílias cabo-verdianas tenha respaldo no programa do governo do PAICV. Os cabo-verdianos vivem hoje confrontados com alto custo de vida, dificuldades de acesso à habitação, desafios na saúde, na educação, nos transportes e no emprego. Mais do que promessas, esperam respostas concretas, prazos definidos e resultados verificáveis. É neste espírito de exigência democrática, de responsabilidade e de respeito pelos cabo-verdianos que a UCID dirigirá ao governo, ao longo deste debate, um conjunto de questões que consideramos essenciais, nomeadamente económica, macroeconómicas, prazos, fontes de financiamento e sustentabilidade financeira para esclarecer o país sobre a verdadeira capacidade de execução deste programa. Com a promessa do exercício de uma oposição alicerçada nos princípios do jogo democrático e de compromisso com os superiores interesses do país, os eleitos nacionais da UCID participam da sessão de apreciação do programa de governo e a votação da sua moção de confiança. Após as intervenções iniciais, seguiu-se o debate que ficou marcado pela polémica em torno das acusações do Ministério Público ao ex-presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho. A oposição voltou a pedir a demissão de Francisco Carvalho, desta vez chamando a colação a responsabilidade do Presidente da República. Do lado do PAICV, a bancada representativa da situação nega haver qualquer constrangimento à governação e argumenta que Francisco Carvalho não está condenado por nenhum crime. Não é mesmo, Cândido Morifortes? É verdade, António Lima. Foi o que foi expendido aqui pelos deputados que interviram nesse quesito. Deputada Janine Lelis, do MPD, que defendeu que o Presidente da República deve demitir o Primeiro-Ministro caso Francisco Carvalho não o faça, e reitera a crítica de que é grave Cabo Verde ter um chefe de governo acusado por crimes da categoria de atentado ao Estado de Direito. Não vamos confundir, como pretendem, a presunção de inocência com a responsabilidade política. Os tribunais vão julgar e isto é ponto assente para todos nós. Mas a responsabilidade política, hoje, e termina hoje, a do Presidente da República, porque foi ele quem nomeou por decreto presidencial o seu Primeiro-Ministro, e começa a partir da aprovação da moção para esta Casa Parlamentar. Então, não é uma questão de vitimação. Nós não estamos aqui para atacar gratuitamente, nem o faremos. Nós estamos aqui para dizer ao país que a situação é constrangedora. O primeiro-ministro deste país está acusado de 27 crimes. Os senhores deputados da bancada, se o senhor primeiro-ministro não pede demissão, o senhor Presidente da República devia demitir. E nem por isso o PAICV perde as eleições. O PAICV vai governar. Carla Lima, em resposta, refutou a existência de qualquer constrangimento nesse sentido e acusou o MPD de estar a constituir força de bloqueio no Parlamento. Nós não temos nenhum constrangimento, não há nada nesta bancada, nem nesses membros do governo, que indique qualquer constrangimento. Nós não colocamos ninguém condenado por crimes graves nas listas, condenados com pena suspensa. A pena está a decorrer neste momento e a pessoa continua sentada nas bancadas. Portanto, nós não temos constrangimento nenhum. Estamos a falar de um processo em que há acusação do Ministério Público, mas ainda a fase contraditório, depois despacho de pronúncia e, possivelmente, eventualmente, poderá haver julgamento. Portanto, não há nenhum constrangimento. Nós queremos é debater o programa de governo e vocês estão a fazer força de bloqueio. Muito obrigada.
Essencialmente, o debate sobre o programa do governo desenvolveu-se muito em torno da questão, com vários outros deputados a intervirem sobre ela. O Primeiro-Ministro garantiu durante o debate sobre o programa de governo que o Executivo não vai desdizer aquilo que foram promessas de campanha. Francisco Carvalho reagiu assim a propósito do salário mínimo, que deve aumentar paulatinamente para 30 mil escudos até a final da legislatura. Ao longo do debate, o chefe do governo concordou também com a proposta vinda da parte da oposição, no sentido de adotar um complemento ao abono de família em 50% do salário mínimo, especificamente para mulheres chefes de família que laboram nas ruas e não têm tempo nem meios para ter os seus filhos aos cuidados de pessoas idóneas. Tivemos o Canda Amorim Fortes a partir do Parlamento, 3 horas mais 27 minutos. Os trabalhos vão continuar à tarde, a partir das 15 horas. Há mais um nome a posicionar-se para as eleições presidenciais de 15 de novembro. O juiz de direito Antero Tavares confirmou hoje à Rádio de Cabo Verde que vai formalizar uma candidatura à presidência da República. Esteve em conversa com o jornalista Carlos Santos. Juiz da jurisdição civil, académico e investigador em direito constitucional, Antero Tavares explica que a decisão nasce da experiência acumulada na magistratura e da convicção de que o chefe de Estado deve ser um garante da independência das instituições e um traço de união de todos os cabo-verdianos. É uma candidatura que é a extensão, diria, natural do compromisso com a nossa nação. Portanto, eu assumirei a minha candidatura como um projeto, francamente, de união versus unidade nacional. Portanto, será focada precisamente na integridade, na justiça e, em última instância, portanto, no resgate dos valores, portanto, éticos, morais, na liderança do Estado. O magistrado defende uma candidatura independente, sem vínculos partidários nem interesses corporativos. Se, efetivamente, falo dos princípios que norteiam o exercício deste mais alto cargo da nação, da independência e imparcialidade, eu não posso, obviamente, sequer pensar em apoios partidários, porque seria uma incongruência. Portanto, eu posso lhe garantir que a minha base de apoio será a nação cabo-verdiana. Eu acredito que Deus vai colocar nos corações de cada cabo-verdiano precisamente para me escolher como Presidente da República, com esse espírito de confiança, fé em Deus, que, portanto, serei o novo Presidente da República de Cabo Verde. Para Antero Tavares, num sistema semipresidencial ou de parlamentarismo mitigado, como o cabo-verdiano, a influência do Presidente da República depende também da forma como o titular interpreta e exerce os poderes que lhe são conferidos pela Constituição, sem condicionalismos ideológicos. Os poderes não estão limitados. Os poderes do Presidente da República não estão limitados. Agora, cabe aquele que efetivamente exercer a função, portanto, se apartar de ideais ou ideologias políticas para efetivamente poder exercer esse cargo com independência, imparcialidade e, acima de tudo, com esse espírito, portanto, da verdade, o espírito, diria, cristão. Portanto, é isto que nós faremos no futuro. Antero Tavares, pós-doutorado em Direito Constitucional, considera que o país enfrenta desafios que exigem estabilidade institucional e um presidente moderador capaz de promover o diálogo e a coesão nacional. O magistrado ainda não definiu a data para a apresentação formal da candidatura. 13 horas 30 minutos, alguns segundinhos mais. Cabo Verde quer aumentar o fluxo comercial com os países africanos vizinhos e pretende imprimir uma diplomacia económica do continente de forma a criar empregos no país. O ministro dos Negócios Estrangeiros recebeu hoje em Freetown um dos empresários mais influentes da Serra Leoa, que tenciona investir em Cabo Verde. No encontro entre a delegação cabo-verdiana e o empresário, ficou a promessa do empresário da Serra Leoa visitar o arquipélago no sentido de identificar possíveis áreas de investimento. O José Antônio dos Reis está em Freetown e tem uns pormenores. Tratou-se ainda de encontros exploratórios. No entanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Manuel Amante da Rosa, já convidou o empresário da Serra Leoa para visitar Cabo Verde nos próximos tempos, com os olhos postos em áreas como a importação de alimentos, turismo e hotelaria. O ministro dos Negócios Estrangeiros recorda que a opção do atual executivo
para a diplomacia econômica visa essencialmente a criação de emprego. E tudo o que nós pudermos fazer nessa área da diplomacia, de intervenções no setor econômico, será certamente benéfico para o país. Quanto ao encontro com esse empresário, que é um dos grandes empresários da Serra Leoa, há perspectivas de que possa haver um desenvolvimento e nós solicitamos a esse empresário que faça uma viagem a Cabo Verde primeiramente para ver e identificar quais os lugares de investimentos que pode fazer. O chefe da diplomacia cabo-verdiana revela que as orientações do novo executivo passam por fomentar a diplomacia econômica no continente africano e incrementar o fluxo comercial, sobretudo com os países da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Manuel Amante da Rosa nota que a reunião da CEDEAO na Serra Leoa tem procurado vias para aumentar o fluxo comercial entre os países africanos. Mesmo intramuros, o nível de negócios dos países da CEDEAO não ultrapassa 13%. Portanto, nós temos agora que procurar meios, e esta reunião está a debater isso precisamente, procurar meios de aumentar grandemente, com metas estabelecidas, o comércio entre os nossos países. A estratégia é precisamente abrir as fronteiras. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades considera que a participação e a prestação dos tubarões azuis na Copa do Mundo tem sido o maior charme diplomático do país e com reflexo no turismo. Nós passamos 51 anos a tentar, através da diplomacia, publicitar Cabo Verde no mundo planetário. Nós não conseguimos fazer isso e os tubarões azuis vêm em 2 dias e colocam-nos no centro do mundo. Isto é um fenómeno. Manuel Amante da Rosa, ministro dos Negócios Estrangeiros, Comunidade e ministro da Defesa Nacional, está na capital da Serra Leoa a participar no Conselho de Ministros da CEDEAO e o governante tem aproveitado a estada para outros contactos diplomáticos. Em São Vicente, a salinidade da água a deitar, utilizada na agricultura, em Ribeiro de Vinha e a distribuição equilibrada entre as parcelas de terra são questões que preocupam os agricultores da localidade e cujo presidente da Associação Comunitária espera a atenção das autoridades competentes com competências destas matérias para a construção de soluções aplicáveis. O José Pedro Santos esteve em conversa com os agricultores, tem uns detalhes. A distribuição equitativa de água para rega entre as parcelas agrícolas em Ribeira de Vinha tende a ser cada vez mais uma situação bicuda e difícil de gerir. A Associação dos Agricultores e Criadores de Gado do Perímetro, ao longo dos anos, tem feito por encontrar a melhor solução, que, segundo o atual líder, Juvenal Gomes, passa por instalação de contadores para que a gestão da água seja rigorosa e de veras equilibrada entre os diferentes proprietários de terrenos. Quando que tem contadores, que tem como medir a quantidade de água que te ganha tudo parcela. Automaticamente, umas parcelas estão a tomar mais água, outras estão a tomar menos. Aí, quando o agricultor olha a corda de quilo de uma verde, a água que te desgala aqui para dizer verde igual, ele tem que reclamar e fez com razão. Esse é um problema que acho que todo dirigente associativo que entra ali teve esse problema ali. A nível de equilíbrio, distribuição entre parcelas, também tem tido um bocadinho de falta de apoio e intervenção da delegação em si em São Vicente. Que se a gente intervê a nível de equilíbrio e distribuição dessa água entre parcelas, está a minimizar os conflitos que tem tido entre os agricultores. Pelo menos desde que me tenho como presidente da associação, foi pedido para instituições também sempre recusar a implementar o sistema de contadores ali. Mas apesar de todos os conflitos a nível de distribuição de água na Ribeira de Vinha, tem que ter contador. Ou senão, a partir de manhã ou depois de manhã, a associação que tem condições que ficar distribuir essa água. De maneira que está, que tem condições. Outra questão ainda ligada à água de rega disponibilizada pela Estação de Tratamento de Águas Residuais, apontada por Juvenal Gomes, é a qualidade da mesma que, pelos sinais nas culturas, levam os agricultores a admitirem uma possibilidade de ocorrência de uma salinidade acima do recomendável. Em relação a essa água de tarde no que irrigar, essa água que tem qualidade grande assim. A água, não só quem sentir nós agricultores é que te absorver no terreno, que não fazendo escultura, como para quem estuda essa água netar saber que essa água assim, que tem qualidade, que tem tratamento adequado, água com salinidade elevada, que basta tempo que está o verão bem, produção de tipo metade ou menos da metade, impacta não só agricultores, como cerca de 100 e tal habitantes que dependem de nossa produção, que é para sustentar essas famílias. Essa é uma questão que tem que tentar, as instituições do Estado têm que tentar resolver o mais breve possível, que é te impactar também grandemente no empoderamento das famílias, rendimento e por tudo gente. Situação que o representante dos agricultores da Ribeira de Vinha diz implicar na produção de hortaliças em São Vicente, que representa um excelente mercado.
São Vicente não é considerado uma ilha agrícola. Tem uma questão ali fundamental que acho que falta dados também de instituições. A nível de hortaliças, São Vicente produz muita. Porquê? Mercado e localidade produtiva, que é ali em Ribeira de Vinha, em questão de 10 minutos. São Vicente tem uma dinâmica, uma cultura de hortaliças, consumo dia a dia de panela, coentro, salsa. Qual a São Vicente que tem a nível de consumo? Pode ir para Porto Novo, Fogo, Santiago, vou ter aquela dinâmica de comprar aquele 20 de coentro, aquele 30 de coentro. Ali tem uma produção e não de coentro. Que nem pode dar vazão ao que é consumido em São Vicente, por isso 28 Antão. Mas ali tem como produzir. A qualidade de água de rega e a criação de condições, introdução de contadores para que a distribuição passe a ser equitativa entre as parcelas agrícolas são matérias que a Associação de Agricultores da Ribeira de Vinha espera que venham a merecer uma atenção particular das entidades com responsabilidade no caso, Câmara Municipal e a delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau se juntam a 7 parceiros para reduzir o lixo marinho. As partes põem de pé o projeto, que é uma iniciativa internacional implementada em Cabo Verde pela Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, a ADAD, que ao longo de 4 anos se compromete a contribuir para termos bares mais limpos. Relima traz soluções inovadoras baseadas na economia circular que, por via das tecnologias, abrange não só as praias, mas também o fundo marinho das ilhas, de onde serão retirados resíduos sólidos que vão ser transportados para reciclagem aqui na praia ou então para outros países. O orçamento global é de 5 bilhões de euros, cabendo a Cabo Verde cerca de 480 mil euros, pouco mais de 52 mil contos, conforme apurou a Joana Lopes. Parceiros como a Universidade Alemã de Rostock, Black Forest Solutions, Landbell Group, a Unesco e associações como a ADAD em Cabo Verde, Tinigana na Guiné-Bissau e Oikos em São Tomé e Príncipe constituem o consórcio que pôs de pé o projeto Relima, hoje apresentado na capital do país. O presidente da ADAD, Januário Nascimento. Não é só campanha de limpeza, como eu disse, a mobilização de todos os parceiros, mas também a reciclagem de todo o lixo que for recolhido, a exportação desse lixo, mas também temos um trabalho muito a desenvolver de capacitação e de educação ambiental com todos os cidadãos. Temos também não só a praia de mar, mas vamos também depois ter o fundo marinho também, usando as novas tecnologias. Por isso é que lá onde não há reciclagem, por isso que temos Cabo Plástico também como um parceiro muito importante, nós iremos transportar esse lixo, por exemplo, do Fogo e de outras ilhas, para ser reciclado. E outros vão ser enviados para outros países para fim de reciclagem. Projeto Relima, que quer fortalecer a cooperação regional envolvendo cerca de 300 membros, contribuindo assim para mares mais limpos e uma gestão sustentável dos resíduos marinhos, assegura o presidente da ADAD. As atividades vão se desenrolar também nos outros países como a Guiné-Bissau e São Tomé, mas vamos também fazer visitas de terreno às ilhas do Oceano Atlântico, iremos também ao Brasil e à Alemanha para colher as experiências dos outros países. Nesta fase, o governo e os municípios não comparticipam financeiramente, mas futuramente vão apoiar através de outros projetos. Ora, é um projeto global de 5 milhões de euros, mas para Cabo Verde nós temos à volta de 480 mil euros. Os municípios e o governo também vão participar. Neste momento não há uma participação financeira, mas haverá mais tarde através de outros projetos, porque a ideia é de mobilizar outros parceiros, por exemplo, do BAD, do Banco Mundial e outros, que serão convidados também para esse encontro, e outros, mas o município da Praia já está a participar porque, por exemplo, apoia a ADAD com o centro de reciclagem. O desafio do referido consórcio é diminuir a pressão da poluição plástica sobre o turismo e pescas. A Proteção Civil e Bombeiros Municipais da Boa Vista conta com uma nova embarcação. Estão a receber treino em salvamento, primeiros socorros e também manobra de motores de bordo. Promovida pela Presidência da República através da Semana da Década do Oceano, a formação prepara os efetivos para as exigências das operações em meio aquático. Arieta Barros assina o trabalho. A Proteção Civil e Bombeiros Municipais da Ilha de Boa Vista estão a receber formação especializada em motores de bordo. A corporação recebeu recentemente uma nova embarcação. Segundo a equipa formativa, o treino visa capacitar os operacionais para o manuseamento seguro da embarcação. Não saber se as que têm manutenção em dia, ou tarde ou cedo, eles podem ter problema na passagem de embarcação na mar, através de uma reparação, através de uma manutenção bem feita. Então não tem para aquele lá, é 2 dias,
cacheu, tempo é pouco sim, mas nós estamos a fazer o tudo possível que é para tentar mostrar à escola que é responsabilidade perante aquela embarcação. Na parte teórica, também delita mostrar as maneiras que esta identificar esses motor, que tipo de motor que este usar, que tipo de embarcação que este usar, para poder ter noção de maneira que este também é bem manuseado dali para frente. O formador Vicente Dias explicou que os bombeiros vão passar a atuar num ambiente diferente, o mar, o que exige uma preparação rigorosa. Por essa razão, além do manuseamento do motor de bordo, recebem ações formativas complementares. O plano de capacitação inclui técnicas de salvamento aquático, primeiros socorros, manobras náuticas e resgate de náufragos. As sessões vão abordar também em simultâneo a importância da preservação do ambiente marinho. Sabendo que ele é um motor, ele tem componentes, ele tem lubrificantes que você tem que utilizar ele tem esses procedimentos que você tem que utilizar para evitar qualquer derrame sobre nos oceanos, né? É uma das preocupações próprias que a década tem, que esta semana hoje é que a primeira vez, ano passado na Ilha de Foca, agora ali na Ilha da Boa Vista, é tentar também mostrar que ele para lá, para evitar fazer algo, seja pescador, que não te trouber aqui também na década, para preservar-se nos mares, nos oceanos, nos meio ambientes. As ações de capacitação estão inseridas no programa da Semana de Década do Oceano, promovida pela Presidência da República. Já temos 13 horas mais 43 minutos. O presidente norte-americano Donald Trump voltou a pôr em causa a integridade do sistema eleitoral norte-americano, acusando a China de interferir nas eleições de 2020, sem apresentar provas de manipulação a poucos meses das eleições intercalares. Trump fez as declarações num discurso de ação a partir da Casa Branca, durante o qual apelou ao Senado norte-americano para aprovar a reforma eleitoral promovida pela administração antes das eleições intercalares de 3 de novembro, nas quais estará em causa a maioria republicana no Congresso. O chefe de Estado norte-americano afirmou que o seu país tem um sistema eleitoral catastrófico e disse que nenhum país pode ser grande sem eleições livres, justas e honestas. Durante a intervenção, Trump anunciou a divulgação de documentos anteriormente classificados relativos às eleições de 2018 e 2020, alegando que revelam a maior violação de dados eleitorais da história e que permitiram à China obter ilicitamente os registros de 220 milhões de eleitores norte-americanos. O presidente acusou ainda a China de ter procurado impedir a sua reeleição em 2020 e sustentou que a comunidade de informações norte-americana lhe ocultou esses dados durante o primeiro mandato entre 2017 e 2021. No entanto, os documentos divulgados pela Casa Branca não apresentam provas de manipulação dos votos nem de alteração do resultado das eleições presidenciais de 2020. 13 horas 44 minutos, fim de linha deste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo marítimo do arquipélago. Temos muito perto da pista do aeroporto da praia um aparelho da CV Sky que veio da Boa Vista e está mesmo prestes a aterrar. De São Felipe partiu também uma aeronave da CV Sky, vem para a praia, deve cá chegar por volta das 14 horas mais 18 minutos. Já deixou a praia um aparelho da Air Senegal, vai para Dakar e deve lá chegar por volta das 15 horas mais 57 minutos. Indo para a Europa, os aparelhos da TAP, que normalmente vêm de manhã para o arquipélago, já estão a fazer o percurso inverso. O aparelho que partiu da praia chega a Lisboa às 18 horas e 44 minutos. Mais à frente, o aparelho que partiu do Sal vai para Lisboa com chegada prevista às 18h21 e finalmente a terceira aeronave da TAP partiu de São Vicente e vai para Lisboa com a aterragem prevista por volta das 17 horas mais 53 minutos. Pela via marítima, neste momento não temos nenhum ferry a navegar. O Praia do Guarda está aqui do Porto da Praia, Liberdade também. Os demais estão no Porto Grande em São Vicente, exceto o Dom Tututa, que aproxima-se neste momento do Porto de Tarrafal em São Nicolau, onde deve chegar dentro de sensivelmente 30 minutos. Fim de linha, Marzinho, vamos repor os títulos dos principais assuntos abordados.
Primeiro-Ministro apresentou no Parlamento o programa de governo. O MPD considerou que o documento apresenta contradições. O PSCV declara apoio incondicional e o CID considera que faltam elementos relevantes no documento. O juiz de direito Antero Tavares confirma que vai apresentar candidatura para as presidenciais de novembro próximo. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau se juntam a 7 parceiros para reduzir o lixo marinho. Em Cabo Verde, a DADES irá gerir o projeto local orçado em mais de 52 mil contos. O presidente norte-americano volta a pôr em causa a integridade do sistema eleitoral norte-americano, acusando a China de interferir nas eleições de 2020. Obrigado. Boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.